Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco, Vasco que joga amanhã contra a equipe do Lanús, você vai ter detalhes aqui dessa partida, a gente vai falar principalmente sobre o adversário, né, sobre o Lanús, que vem desfalcado para enfrentar o Vasco. Boa notícia, né, a gente pode dizer, boa notícia. Vamos falar também sobre Brian Rodrigues, o Vasco segue interessado na contratação do jogador, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Olha só, eu vou começar esse vídeo aqui com um recado para você que vai para Buenos Aires no jogo Vasco e Lanús, jogo que acontece no dia 13 de maio, tá chegando, tá? Falta pouco. Hoje já é dia 21 de abril, pro dia 13 de maio falta pouquinho. E bom, vou indicar aqui para você um serviço que eu também vou utilizar, que é da BRAR Transportes. Então, você que vai estar em Buenos Aires, que vai para essa partida, não sabe como ir até o estádio do Lanús, porque é um estádio que fica distante, né? Não é um estádio que fica dentro ali da cidade de Buenos Aires, é região metropolitana, né? Já um bairro mais distante, é uma província mais distante, podemos dizer assim. Não fica ali no centrão de Buenos Aires. Então, uma forma de você ir com segurança e voltar com segurança é com a BRAR. Compre o seu transfer lá na BRAR. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo. Eu utilizei a BRAR em 2018, quando o Vasco jogou em Avejaneda contra o Racing. E aí, cara, te pegam num ponto de encontro, levam você para o jogo, acaba o jogo, você entra no transporte deles e eles te devolvem em segurança para o ponto de encontro. Beleza? Com escolta policial, com tudo certinho, para você não correr risco nenhum de algum imprevisto. Então eu recomendo a BRAR. Você vai para Lanús, para o jogo, para Buenos Aires, para o jogo contra o Lanús, procure a BRAR, faça a compra aqui do seu transfer, o link está na descrição desse vídeo, pode comprar que é de confiança, eu vou utilizar esse serviço lá. Bom, já que eu estou falando aqui do Lanús, vamos começar exatamente falando sobre o nosso adversário do jogo de amanhã, né? Amanhã é dia de Copa, Vasco e Lanús, jogo que vale a liderança do grupo na Copa Sul-Americana, né? Os dois têm 4 pontos, o Vasco venceu o Puerto Cabello, empatou com o Melgar, o Lanús empatou com o Puerto Cabello e venceu o Melgar, mas o Lanús enfiou 3-0, né, na equipe do Melgar, por isso é líder por conta do saldo de gols. E o Lanús vem amanhã para o Brasil muito desfalcado, isso mesmo, muitos jogadores lesionados. O Lanús enfrenta problemas com o departamento médico. Jogadores importantes para o elenco estão fora de combate e não devem estar disponíveis para o confronto de amanhã em São Januário. O principal desfalque do Lanús será o Walter Bou, uma das grandes referências do time. O atacante torceu o tornozelo no segundo tempo contra o Independiente e não atua há 3 partidas. Alexis Canelo, autor do primeiro gol do Lanús contra o Puerto Cabello, na estreia da Copa Sul-Americana, deixou o campo nessa partida, com dores no adutor e não joga desde esse jogo contra o Puerto Cabello, também não deve jogar contra o Vasco. E titular da equipe de Pellegrino, que está muito pressionado também lá, o treinador do Lanús está muito pressionado, a campanha no Campeonato Argentino é bem ruim, o Gonzalo Pérez também sofreu uma entorse no tornozelo e não foi relacionado para o último jogo contra o Banfield. A tendência é que esteja fora da lista mais uma vez para esse jogo contra o Vasco, por ser uma lesão de grau 2. Também estão lesionados Felipe Penha e Lautaro Acosta, que viviam expectativa de retornar no último sábado após passar por um período de recuperação, mas continuaram fora da relação.
Os dois são dúvidas para esse jogo contra o Vasco. Então o Lanús pode ter 1, 2, 3, 4, 5 desfalques. O Lanús pode ter 5 desfalques nesse jogo contra o Vasco em São Januário. É meio time machucado da equipe argentina, e o Vasco tem que tirar proveito e vencer, né? Vencer esse jogo aí contra a equipe do Lanús. Meus queridos, amanhã, 9h30, o jogo terá transmissão. Você que tem dúvida, né, de onde assistir, você pode acompanhar a narração aqui no canal Machão da Gama, né, que é a narração da Rede Expresso 1923. Então, transmissão aqui, transmissão do Expresso 1923, narração de vascaíno para vascaíno. Você pode acompanhar essa partida aqui através do áudio, mas se você quer ver com imagens, as opções são SBT na TV aberta e ESPN e Disney Plus também vão transmitir esse jogo. Então, SBT, ESPN e Disney Plus vão transmitir essa partida entre Vasco e Lanús. Bom, vamos falar agora aqui. Primeiro, esqueci de falar no início do vídeo, mas fica aqui registrado. Hoje é um dia muito importante, que hoje é aniversário de São Januário, né? São Januário completando 98 anos. Nessa segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, completam-se 98 anos da inauguração do estádio Vasco da Gama, conhecido, né, por todo mundo como Estádio de São Januário, fruto de um esforço memorável dos sócios vascaínos lá da década de 20. Nosso orgulho, nosso estádio São Januário, completando 98 anos de idade no dia de hoje. Muito, 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 muito bacana, né? Tá precisando de uma reforma, deve acontecer em breve, mas São Januário é o nosso orgulho. Vou falar agora aqui sobre Brian Rodrigues, que voltou a ser pauta, tá? O uruguaio Brian Rodrigues, que o Vasco tentou a contratação na janela do início do ano, mas que ficou agora aí para o meio do ano, né? A informação do canal Vasco é que, nos bastidores, o Vasco segue se movimentando e já planeja uma nova investida para contratar Brian Rodrigues na próxima janela. Dessa vez, o departamento de futebol do Vasco deve apresentar uma proposta de compra direta, tentando convencer tanto o América quanto ao próprio jogador a virem para o Gigante da Colina. Além disso, vale lembrar que Brian Rodrigues é bastante valorizado no mercado sul-americano, o que naturalmente torna a negociação um pouco mais complicada. Ainda assim, o Vasco aposta no projeto esportivo em desenvolvimento para atrair o Brian Rodrigues para o Gigante da Colina. Então, o Vasco, que tentou essa contratação do Brian Rodrigues no início da temporada, não conseguiu por muito pouco, né? Porque no último dia de janela ali quase deu, mas aí o América não aceitou a proposta por conta de não ter uma reposição ali, etc e tal, e o Vasco ficou de avançar na janela seguinte. A tendência é que na janela do meio do ano, até porque Lloyd, Augusto e Garré não estão correspondendo, o Vasco pode avançar mais uma vez no Brian Rodrigues. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!